Bom dia, irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Quando eu olhei esse texto, quando eu estava observando a escala e procurando saber qual seria o meu próximo texto, descobri que é um texto bastante complicadinho, principalmente no final. 1 Timóteo capítulo 2, um pouco desafiador, mas textos desafiadores são bons porque, para quem vai pregar ou ensinar, tem uma grande oportunidade de fazer pesquisas, aprender bastante. Isso é muito bom. Particularmente, também gosto. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 2. Vamos fazer uma leitura inicial do nosso texto. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Esta é a palavra do nosso estudo. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra nessa manhã. Pedimos em nome de Cristo Jesus que o teu objetivo, ou os teus objetivos, ao deixar escrito esse texto, sejam alcançados na nossa vida nessa manhã, nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando, nos confortando e nos fazendo cada vez mais andar em fé de acordo com o teu bom propósito. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, nós já vimos que Paulo pretendia também ajudar Timóteo a corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na igreja e que outros que possivelmente também estivessem acontecendo na igreja. E no capítulo 1, nós vimos que a tônica do apóstolo Paulo foi no combate às heresias, no combate aos falsos mestres. Como é que Timóteo deveria se portar nesse tipo de serviço? Aqui no capítulo 2, principalmente nesse início do nosso texto, nós temos algumas informações, algumas exortações de Paulo a Timóteo com relação ao proceder no culto, durante o culto, como é que o culto deveria acontecer dentro da igreja. E aí já deveria haver uma pergunta em nossa cabeça. Qual a necessidade, então, de Paulo falar a respeito da ordem do culto e de como o culto deveria acontecer? Logicamente, é porque estava havendo alguns problemas de ordem do culto. Então, Paulo não escreveu simplesmente porque achou interessante, agora eu vou falar sobre isso para Timóteo e para aquela igreja. Não, porque alguns problemas estavam acontecendo ali. E aí nós vamos discorrer a respeito de alguns possíveis e alguns que estavam muito claramente acontecendo ali naquela igreja. Então, para que se reestabelecesse ou se firmasse a ordem do culto, Paulo escreve, portanto, estas palavras. E aí nós vamos ver que isso também tem a ver com aquela questão que eu falei, mais complicada de interpretar no final a respeito das mulheres, por exemplo, também tem a ver com essa questão da ordem
do culto. Acredito até que por causa disso também tem a sugestão do nosso título, culto ou circo. Então aí já dá para ter uma ideia de qual é a tônica do contexto do texto ao qual nós vamos nos ater a partir de agora. Paulo, então, iniciando aqui no versículo 1, ele já nos diz o seguinte: antes de tudo, antes do que ele havia dito, antes de Timóteo lidar ou tratar diretamente com relação a essas heresias e falsos mestres mais detidamente, Paulo chama a atenção para um fator muito importante que ele já coloca aqui no nosso capítulo 2, no início. Antes de tudo, pois, eu exorto, Paulo está usando então a sua autoridade apostólica de trazer uma ordem a Timóteo, e que por extensão, uma ordem para a igreja. Então essa exortação aqui, ela não era apenas uma sugestão, mas era uma ordem encorajadora para Timóteo. Nós lembramos que Timóteo era ainda jovem, pelas características que nós vemos nas próprias cartas, era bastante ainda tímido, até por causa das provações que estavam acontecendo naquele tempo, por causa da sua juventude mesmo, e por outras razões mais. Então, Paulo apresenta aqui uma ordem encorajadora, uma exortação para que Timóteo faça e passe isso também para a igreja. Exorta que se use prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Um destaque aqui para o lugar da oração pública, a oração na igreja em favor de todos os homens. Paulo usa várias palavras diferentes aqui no grego, que não adiantaria muito a gente passar muito tempo discorrendo sobre o significado de cada uma delas, porque, na verdade, Paulo está falando de orações. As formas de orar estão aqui: súplica, oração, intercessão, ações de graças em favor de todos os homens. Ou seja, a igreja deve orar de diversas formas, inclusive dentro dessas que Paulo citou aqui. Então ele diz: orem por todos os homens. A igreja deve se preocupar com isso, ter esse tipo de ação em mente continuamente, de oração por todos os homens. Mas aí ele prossegue, no versículo 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Aqui acredito ser o ponto alto do momento em que ele fala a respeito de oração por todos os homens. Quando ele destaca as autoridades e as pessoas, os reis e as pessoas investidas de autoridade. Naquele tempo, assim como também nos nossos dias, as autoridades, os reis, os príncipes, normalmente eles não estavam em alta conta na mente e no coração do povo. E aí, dentro desse contexto, principalmente no coração do povo judeu, mas também dos gentios. Mas para os judeus isso aqui era um problema ainda mais acentuado, por causa de perseguições que nós já vimos, inclusive já desde o livro de Atos, mas também com relação aos cristãos gentios. As autoridades daquela época tinham o costume de agir totalmente ou quase totalmente contra os princípios cristãos, e isso mexia com a mente, com o coração dos cristãos. Corrupção, criação de leis, de decretos, de costumes que iam contra a fé cristã. Então era bastante complicado na cabeça de um cristão ter que orar por essas pessoas. E aí, como já falamos, o judeu também, e principalmente. Mas aí Paulo diz: orem por essas pessoas. E como não poderia deixar de ser, também no nosso tempo nós vivemos dilemas e desafios, às vezes até bastante pesados com relação a isso. A necessidade de cumprirmos também essa exortação. Orar por todas as pessoas e orar principalmente pelos governantes, pelas pessoas investidas de autoridade. E aí é isso, irmãos. Orarmos por aqueles que criam normas, criam leis, criam decretos, fazem incentivos que vão completamente contra aquilo que nós acreditamos, contra as nossas preferências, inclusive. Batem firme nas feridas das nossas preferências até. Batem firme nas feridas daquilo que nós acreditamos. E aí nós precisamos lutar contra o nosso coração, nós precisamos lutar contra
a nossa mente, que naturalmente vai contra a essa norma, e aí nós nos posicionarmos em oração também por essas pessoas. Que tal orarmos pelos ministros do Supremo que têm feito muitas coisas aí, as quais a gente não concorda? Que tal orarmos pelo legislativo, pelos presidentes das casas legislativas? Orarmos pelo presidente que está ocupando o executivo federal? Que tal orarmos pelo executivo distrital e assim por diante? Então, é o desafio também que chega para nós. Paulo diz que aqueles irmãos deveriam fazer assim e nós também devemos fazer, com relação aos que estão investidos de autoridade. Mas aí vem, para que nós devemos fazer isso? Primeiro vem um para quê, depois vem um porquê. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. A lógica de Paulo aqui é muito simples. Se essas autoridades, se esses governantes estão ou estiverem em paz, nós também teremos paz. Se esses governantes tiverem mentalidade de paz, nós também teremos vida tranquila. Se os nossos governantes tiverem mentalidade de guerra, de disputa, de brigas entre si, o que vai acontecer conosco? Nós também vamos viver o mesmo tipo de ambiente e os mesmos resultados. Calvino lembra, quando eu estava lendo um comentário dele a respeito desse texto, ele lembra de quando o Senhor exortou Jeremias a orar pela Babilônia, pela paz da Babilônia, para que o povo tivesse paz, para que o povo de Israel tivesse paz. Então, por extensão, é a mesma ideia. Então, nós somos exortados, irmãos, a orar por essas pessoas, a sermos movidos à oração por eles, para que nós tenhamos paz, vida tranquila, que é tranquilidade mesmo. Não tem nenhum problema nós desejarmos ter vida tranquila, vida de paz. Manso aqui traz a ideia de algo que não é só uma paz, um sentimento, mas é a ausência de disputas, de guerras, de brigas, de litígios, de conflitos. Nós temos esse tipo de vida. É claro que nós sabemos que os desafios para isso são monstruosos, são grandiosos, principalmente dentro do nosso contexto também. Mas é isso que está sendo apresentado aqui pelo apóstolo, que os irmãos deveriam fazer e nós também devemos fazer. Isto é bom, agora vem o porquê. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Primeiro, para quê? Para que nós tenhamos vida tranquila e paz. Mas o porquê? Porque isso também é agradável, essa postura de oração, essa postura de gratidão, essa postura de súplica para com todas as pessoas e aqui dentro desse contexto, pelas autoridades, é aceitável diante de Deus. Aceitável diante de Deus por quê? Porque sabemos pela própria palavra que toda autoridade ela é constituída por Deus, mas é toda autoridade. Não são apenas aquelas que nós queremos que sejam outorgadas, postas por Deus, são todas as autoridades. São postas por Deus. Então, isso é bom e aceitável diante dele por causa disso, diante de Deus e de nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui é um dos pontos que tem gerado bastante polêmica aí ao longo dos anos. Para nós, tudo bem que para nós não tem muita dificuldade aqui, mas vez ou outra alguém pega esse texto para dizer, está vendo? A vontade de Deus é que, de fato, todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas, sejam salvos. Mas, o entendimento mais próximo, que já foi encontrado dentro do contexto aqui, é que, na verdade, essa salvação, o desejo de salvação para com todos os homens, que não significa que seja cada pessoa, de fato, de todos os tempos, de todos os lugares, mas que Deus tem o desejo de salvar pessoas de todas as categorias, de todas as classes, de todas as raças e também de todos os lugares, mas não que seja cada pessoa que já viveu, que vai viver nesse mundo. E se a gente for olhar no contexto de outros textos, até no conjunto de outros textos, não vai ser difícil a gente perceber que essa é a lógica mais apropriada. Porque se alguém entende, por exemplo, que não, de fato, o desejo de Deus é que todas as pessoas realmente, que elas sejam salvas, tem dois problemas grandes para resolver. Aí primeiro vai ter que resolver essas duas batatas quentes.
Primeira delas é com relação ao sacrifício eficaz de Cristo. Se Cristo, então, morreu na cruz para, de fato, salvar absolutamente todas as pessoas, de todas as eras, de todos os tempos, de todos os lugares, então, o sacrifício dele foi insuficiente e ineficiente com relação às pessoas que serão perdidas. Porque não são todas as pessoas que serão salvas, de fato. Então, se ele morreu na cruz, mas pessoas não foram para o céu, no nosso linguajar, então o sacrifício dele não foi de todo suficiente e de todo eficiente para com todas as pessoas. Então, se alguém acredita dessa maneira, que todos realmente serão salvos, precisa primeiro resolver esse problema com relação à eficiência e eficácia total do sacrifício de Cristo. Segundo, é resolver o problema do universalismo, que também, de certa forma, está ligado a isso. O universalismo prega que, no final, absolutamente todas as pessoas seriam salvas. Mas aí vai ter que lidar com o mesmo problema. Vai ter que lidar com relação ao sacrifício único, eficaz e perfeito de Cristo para com todas as pessoas, se é que se acredita dessa maneira. Então, somente do ponto de vista teológico, já dá para perceber que a lógica que Paulo está apontando aqui nesse texto não é realmente que a vontade de Deus é que absolutamente todas as pessoas realmente sejam salvas, mas sim Deus tem salvos em todos os lugares, Deus tem salvos em todas as classes sociais, Deus tem salvos em todas as raças, em todas as línguas, em todos os povos e assim por diante. E também em todas as classes, inclusive aqui entre os governantes. Então, por isso, Paulo diz essas palavras. Para que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Deus deseja, então, que todas essas pessoas, em todas essas situações, conheçam a verdade do Evangelho. Versículo 5. Qual seria essa verdade? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos parar um pouquinho ainda aqui no versículo 5. A verdade que Paulo destaca aqui nesse texto é a verdade de Cristo como o único mediador. Se a gente voltar ainda no contexto que é de extrema importância, nós vamos lembrar que Timóteo está em Éfeso, que Timóteo está num contexto de religiosidade greco-romano, e num contexto de adoração aos ídolos daquele tempo, num contexto de gnosticismo muito forte. O gnosticismo, inclusive, pregava e ensinava que existe um espaço ali, um vácuo entre Deus e os homens, que eles chamavam de pleroma, que era ocupado por espíritos inferiores, que eram mediadores entre Deus e os homens. Então, quando Paulo diz essa palavra, quando Paulo usa essa expressão, essa frase, que existe um só mediador entre Deus e os homens, na verdade, primeiramente, Paulo estava combatendo esse tipo de ensinamento, esse tipo de entendimento que havia naquele tempo. Então, ele ele exortou Timóteo para que a igreja compreendesse essas coisas, ele ensinasse essas coisas na igreja, a igreja entendesse isso e pregasse e passasse a viver de fato conforme esses ensinamentos, porque na verdade o único mediador que existe é Cristo entre Deus e os homens, nenhum outro. Todos os outros pretensos deuses, na verdade, são apenas pretensos deuses, eles não passam de ídolos, como nos diz o salmista. Então, essa é uma parte da verdade do Evangelho que o Senhor desejava e deseja que todos os homens conheçam. E aí, dentro daquele contexto imediato, tem a ver diretamente com isso. O ensinamento para que aquelas pessoas entendessem que o único mediador de fato que existe é Jesus Cristo, homem. E é interessante que ele destaca Cristo na condição de homem. Exatamente porque os ensinamentos daquele período giravam em torno de que Cristo, por exemplo, não podia ser Deus, de fato. Porque se ele encarnou e o corpo é inferior, ou a matéria é inferior ao espírito, se ele então encarnou, ele se diminuiu da sua condição de Deus, então ele não poderia ser Deus. Mas aí Paulo diz, esse mesmo mediador único, Jesus Cristo, é homem. É e foi homem, foi e será sempre Deus.
Então, por isso o destaque. Porque, pelo fato de Cristo ser homem, é importante também porque, quando lemos a carta aos Hebreus, nós vamos ver que isso é muito significativo na carta aos Hebreus, porque Cristo aparece como o sumo sacerdote homem, que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, ele é capaz de se compadecer daqueles que erram. O autor, inclusive, usa a palavra ignorantes, capaz de se compadecer daqueles que ainda não conhecem a verdade, pelo fato de Cristo ser homem. Então, por isso, Paulo destaca. Esse único mediador, Cristo Jesus, é e foi homem, o qual a si mesmo se deu, e foi pelo fato de ele ser homem, que foi possível ele se entregar o seu corpo em resgate por todos. Por todos quem? Todas as pessoas que o Senhor tem e teve para salvar em todos os povos, todas as tribos, línguas, nações, etc. Foi pelo fato de Cristo ser homem, é que foi possível ele entregar-se a si próprio em resgate por essas pessoas. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí, esse versículo 7 ele também é importante aqui, porque ele diz: para isto eu fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Porque Paulo destaca mestre dos gentios. Ele mesmo já havia dito antes que o Senhor não o chamou para os judeus, mas o Senhor o chamou para os gentios. Exatamente porque o Senhor tinha, tem e teve salvos, eleitos em todos os povos. Em judeus e entre também os gentios. E no caso de Paulo, ele entendia, e de fato assim era, pregador enviado para ministrar essa mensagem, fazer com que essa mensagem chegasse aos gentios. Ele usa a expressão mestre, aquele que ensina, aquele que de fato traz o conhecimento para aqueles que são o seu alvo. Mestre na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Então ele volta aqui ao assunto da oração. Como é que eles então devem fazer isso? Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Bom, se judeus e gentios, por exemplo, já tinham muita dificuldade de orar e de interceder pelas suas autoridades, se judeus e gentios passavam a lidar diariamente com as suas preferências, com relação à autoridade e tudo mais, seria bastante natural que houvesse conflitos também dentro da igreja por causa disso também. E aí Paulo diz, olha, orem por essas pessoas, orem por todos os homens, porém lembrem-se de que essa oração ela deve ser acompanhada de santidade. Oração com mãos levantadas, os judeus tinham o costume de fazer isso, principalmente, orar com mãos erguidas, mas Paulo diz, essa oração ela deve ser acompanhada de santidade entre vocês. Ou seja, irmãos, cuidado com o relacionamento entre vocês, até mesmo por causa dessa necessidade de orar pelas autoridades que estão constituídas sobre vocês. Não só por isso, mas também por outras razões. E aí eu queria aplicar algo que me chamou a atenção dias atrás, que foi até quando o pastor nos despertou a atenção, dizendo o seguinte, para nós termos cuidado para que o vírus não cause divisão entre nós. Aquilo me chamou bastante a atenção. Porque, de fato, as situações diárias, as situações de pandemia, as situações políticas, as situações mais que nós temos vivido, elas têm também esse potencial de causar esse tipo de conflito dentro da igreja. E quando ele falou isso, de alguma maneira que eu nem lembro como foi, mas o fato é que ele falou, isso ficou na minha cabeça, realmente. A gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai ter uma igreja dividida, uma igreja briguenta, uma igreja cheia de animosidade, enquanto nós temos deveres, inclusive, com a oração com relação a essas pessoas e todas as outras pessoas. Nós temos deveres para com a nossa espiritualidade. E aí a gente precisa ter cuidado com isso. E aí foi até mesmo a partir disso que eu tomei uma decisão com relação às minhas próprias ações a respeito das autoridades que estão sobre nós.
numa sondagem do nosso coração, eu vi que havia uma necessidade minha, tá? Não da igreja, mas minha, de fazer algo diferente, porque a maneira como eu estava me portando com relação às minhas autoridades estavam erradas. Elas eram pecaminosas. E aí havia necessidade de rever isso. E aí, quando eu estava lendo, prestando atenção nesse texto, isso ficou ainda muito mais claro, muito mais forte. Então, irmãos, o cuidado que Paulo traz aqui é de extrema importância também para os nossos dias, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. E aí, então, partindo para o versículo 9, nós entramos num outro ponto que, principalmente quando se tira do contexto, gera muito problema. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A maneira como as mulheres daquele tempo deveriam se portar no culto. Aí, mais uma questão cultural e sociocultural precisa ser levantada aqui. Primeiro, que era muito comum mulheres ricas, mulheres abastadas, principalmente, que não eram poucas daquele tempo, elas tinham gastos dispendiosos, absurdos, com roupas finíssimas, caras, colares, brincos, enfim, todo o aparato feminino. Elas gastavam muito com isso, elas ostentavam muito com isso. E aí, vou recorrer também a João Calvino, quando ele faz aqui uma análise dessa questão, e eu quero aproveitar isso aqui. E aí, quando ele diz que o objetivo de tudo isso, trazendo para o nosso português, era ostentar, aparecer, ser o destaque. E aí, quando Paulo traz isso para cá, ele é como se dizendo o seguinte: olha, as mulheres do período, do tempo, elas têm o costume de fazer isso, na sociedade elas se apresentam dessa maneira, elas têm influência na sociedade, elas ostentam autoridade, elas ostentam posição, e as irmãs que já passaram pelo processo de conversão, elas são cristãs, elas vão precisar, pelo menos muitas delas vão precisar ainda lidar com isso, porque sabemos bem que a conversão acontece na nossa vida, mas tem muitos hábitos, muitas maneiras de ser e de fazer as coisas, que elas vão se desfazendo ou vão mudando com o tempo. A maneira como a palavra nos transforma, a maneira como Deus nos transforma, a maneira como o relacionamento com Cristo se transforma. E aí, por essa questão, Paulo então traz: as irmãs não devem agir como essas mulheres que estão fazendo isso na sociedade como um todo. Elas vivem dessa maneira, elas já têm o costume de fazer isso, porém, quando chegar na igreja, vai ter que mudar essa postura. Isso aqui, logicamente, não é uma proibição para que as irmãs não se maqueiem. Inclusive, isso gerou um problema muito grande durante muito tempo por causa disso, porque tinha setores cristãos que proibiam expressamente as mulheres de usar brinco, de usar maquiagem, de cortar cabelo e tudo mais. Nós já sabemos dessa história. Mas a proibição aqui não é para isso. A proibição de ostentação, de ocupar lugar de destaque, de posição de destaque, ocupar lugar de visibilidade dentro da igreja. E aí, de muitas formas, isso poderia ocorrer. Então, Paulo diz: olha, se ataviem com modéstia. Olha, interessante, se ataviem, porém com modéstia e com bom senso. Então, mais uma prova de que, de fato, não é uma proibição para que as mulheres não se produzam, não se arrumem. Mas ele diz: se ataviem com modéstia. Não com cabeleira frisada. Tem até alguns estudiosos do mundo antigo que dizem que as mulheres naquele tempo elas colocavam muito ouro no cabelo, faziam uma espécie de andares assim no cabelo, e quando iam dormir era a maior dificuldade, porque não queria desfazer aquele negócio, exatamente para que no outro dia ostentasse aquele ouro no cabelo, aqueles andares muito bem feitos no cabelo e assim por diante. Então, quando Paulo diz cabeleira frisada, está fazendo uma ligação com esse tipo de atitude, com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras.
boas ações piedosas, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Então, eis aqui a questão. E aí, quando a gente pensa na questão de ordem do culto, faz sentido porque a única pessoa que deve ser o centro do culto é Jesus Cristo. Então, nenhuma mulher, nenhum homem também, nenhuma pessoa deve ser o centro das atenções no culto, ou na igreja, senão Jesus. Então, quando a gente analisa o próprio contexto, isso não apresenta grandes problemas para nós. O problema é quando a gente pega esse texto apenas, saca do contexto, e aí a gente prega um monte de coisa em cima, faz um monte de achismo, e aí gera problema para a gente e para as outras pessoas. Mas aí vem a outra parte um pouco mais complicada. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Eita! Eita, eita. Olha, Paulo de novo diz, não permito. Ele não diz, eu não sugiro, eu sugiro. Ou não estou dando uma sugestão. Ele diz, eu não permito. Ou seja, no contrário eu proíbo. Né? Pelo menos é o que dá para me perceber aqui. Que a mulher ensine. Voltemos ao contexto das posições de autoridade das mulheres na sociedade daquele tempo. Das posições de riqueza, de autoridade, de domínio e tudo mais. Então, quando a gente analisa esse contexto dentro da lógica de funcionamento do culto e da igreja, a gente entende que uma tendência muito forte de que a mulher, ou as mulheres daquele período, usurpassem funções de domínio, funções de liderança, funções de liderança espiritual na igreja. Algumas pessoas, alguns estudiosos acreditam, e aí eu pude verificar isso, acreditam que uma das razões para Paulo fazer essa proibição estaria no fato de que aqueles falsos líderes ou falsos mestres do primeiro capítulo estariam, inclusive, exercendo influência sobre muitas das mulheres, inclusive cristãs, para que, através delas, eles exercessem controle nas igrejas. Então, já que elas eram ricas, abastadas, elas tinham posição de destaque, seria mais fácil que eles utilizassem dessa liderança, dessa posição de autoridade delas fora, para que elas, exercendo autoridade na igreja, eles chegassem ao domínio das igrejas, ao controle das igrejas. Pelo contexto, faz sentido. Nós não temos exatamente isso escrito aqui, mas faz algum sentido sim. Alguns outros, inclusive, usaram alguns textos para tentar provar isso. No versículo 15 desse capítulo, quando Paulo faz uma menção aqui de que essas mulheres, as mulheres, elas seriam ou serão salvas caso elas permanecessem na fé e no amor. Na fé, se referindo à fé do Evangelho, caso elas não se enveredassem pelos ensinos daqueles falsos mestres. Alguns usam esse texto, outros usam outros mais, como no capítulo 5, no versículo 15, que nós temos o seguinte: pois, com efeito, já algumas, aqui ele está fazendo uma referência às mulheres, se você ler o versículo anterior, você vai ver isso. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Seriam mulheres que estariam na igreja, e que já se desviaram seguindo aqueles ensinamentos daqueles falsos mestres. E aí, por causa disso, eles entendem que poderia haver uma tentativa de influência dos falsos mestres nas mulheres para que elas, exercendo liderança, eles exercessem o controle e a liderança das igrejas. Alguns entendem a partir desse versículo, o versículo 5 e o versículo 15. Alguns outros também utilizam, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6, tem um outro ponto aqui que é bastante usado. Segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo 6. Pois, entre estes quem? Os falsos mestres, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões,
que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, mulheres que também seriam ou estariam sendo influenciadas por esses falsos mestres. Isso segundo essa visão, esse entendimento de alguns estudiosos, de que muito provavelmente elas seriam alvo dessas pessoas para exercer o controle nas igrejas. Mas vamos voltar aqui então para o nosso querido capítulo 2. Então, por causa disso, Paulo estaria dizendo: eu não permito que a mulher ensine. Mas aí tem uma outra razão, que dentro do contexto ela aparece até mesmo mais forte, dentro do contexto não só dessa carta, mas do conjunto dos escritos de Paulo, que é a questão do exercício de autoridade de homem. A autoridade que Deus concedeu ao homem para que fosse exercida. Então, Paulo argumenta que essas mulheres não deveriam ensinar e, por decorrência, não deveriam exercer a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E aqui, irmãos, essa palavra silêncio, ela não é, já para deixar todo mundo calmo aí, né? Essa palavra não é para que as mulheres fiquem absolutamente caladas e não possam falar nada na igreja, não possam perguntar nada, não possam participar. Essa palavra ela tem um sentido de tranquilidade. Vou falar no português. Essa palavra tem um sentido de não causar tumulto, tá? Então, não receberam a autoridade que Deus deu sobre os homens, que Deus deu para os homens, e por causa disso, então, aprenda. Mas aprenda sem causar confusão. Não procure fazer valer um direito que você não tem. Porque, no caso, naquela época, essas mulheres tentariam isso. Tentariam o exercício de autoridade que foi concedida ao homem. Aprenda. Então, essa tradução, a gente sempre costuma reconhecer, lógico, o trabalho dos tradutores, que não é um trabalho fácil, é um trabalho bastante pesado, árduo, mas, às vezes, eles traduzem as palavras do grego ou do hebraico de uma maneira que acabam trazendo sentidos diferentes para o nosso, e acredito até sem a intenção de fazer isso. Mas, portanto, quando Paulo diz, porém, em silêncio, traz aquele peso assim, não, então quer dizer, as mulheres não podem falar nada, né? Não, na verdade não é isso. Então, aprenda em silêncio com toda submissão, aprendam em paz, aprendam em submissão, na submissão que foi dada, que foi posta, a missão de auxiliar, de adjutora. Então, ele diz que, por causa disso, ele não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão. E aí Paulo vai para um argumento que tem como base lá na criação, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Ele vai só amarrando o seu argumento e trazendo argumentos mais fortes. E aí, dentro desses argumentos do Gênesis, ele diz que primeiro foi formado Adão. Ele traz aqui o princípio de que Deus estabeleceu uma autoridade ao homem anterior à queda. Porque alguns dizem, mas o homem perdeu essa autoridade depois que ele caiu no pecado. Mas aí, antes da queda, Deus mesmo, o próprio Senhor, na criação, ele já instituiu uma autoridade aí para o homem, o criando primeiro, como disse o apóstolo Paulo. Depois, Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu pesquisei vários autores para verificar o que eles entendiam a respeito desse versículo aqui, mas, sinceramente, irmãos, eu não encontrei ninguém que trouxesse uma explicação que, de fato, atendesse, pelo menos a contento, uma explicação dentro desse versículo. Porque, veja, Adão não foi iludido. Na verdade, ele caiu no pecado. Se a gente analisa esse versículo 14 sem parar para pensar nele, a gente pode pensar que Paulo estaria dizendo que foi apenas a mulher que sucumbiu à tentação naquele momento. Mas nós sabemos que não. Quando a gente lê o texto todo, a gente vai ver que não. Mas o que Paulo está dizendo é que ela foi iludida aqui primeiro, nessa ordem. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada a sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Mas vamos lá.
Então, ok, ele apresenta dois argumentos aqui na criação. O primeiro foi que Adão foi criado primeiro, portanto, cabeça, portanto, líder sobre a mulher. Adão foi aqui, caiu depois nessa ordem, né, que a gente vê aqui no versículo 14. Mas ele diz assim, apesar disso tudo, a mulher, ela será salva. E aí a preservação aqui traz um sentido de salvação, ela será mantida, ou ela será salva, através da sua missão de mãe. Quer dizer, então, que somente as mulheres que são mães, ou que serão mães, serão salvas? Não. A mulher, dentro da sua missão de mulher, dentro da sua missão de mãe, dentro da sua missão de adjutora, ela será salva. Mas aí vem a continuidade. Se ela permanecer em fé e em amor. Que bom, graças a Deus que Paulo acrescentou isso aqui. Porque a gente teria um problema seríssimo para resolver, que seria essa questão da maternidade. Que, inclusive, alguns ainda tendem a colocar esse texto aqui, achando que a condição para que a mulher seja salva seja a maternidade. Mas a condição não é essa. A condição é a permanência, segundo Paulo aqui, em fé, em amor e santificação. E aí, mais uma vez, ele acrescenta, com bom senso. Então, meus irmãos, esse era o nosso texto da manhã. Alguns pontos muito importantes aqui sobram para nós, que, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, a igreja unida em oração por todas as pessoas, por todas as nossas autoridades, seja presente aqui no templo, seja ainda em casa, mas a igreja unida em oração por essas pessoas, com o objetivo e com o desejo de que nós desfrutemos de vida de paz e de tranquilidade, até para que essas mesmas autoridades vivam e desfrutem de paz e de vida tranquila. E entendendo que isso é bom e agradável, isso faz parte do propósito de Deus, essas nossas orações elas devem ser acompanhadas de santidade e sem brigas, sem disputas, sem ira entre nós, mas em amor, em unidade de vida e de propósito, e prosseguindo assim na ordem do culto, com relação aqui às mulheres daquele tempo e desse tempo, e também de todos nós, a única pessoa que deve de fato aparecer e ser o centro das atenções é Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Salvador e o único mediador, de fato, entre Deus e os homens. Então, esses eram destaques que eu queria deixar para nós. Espero que, na sua misericórdia, Deus nos ensine cada vez mais e nos conduza em sua verdade, em nome de Cristo. Amém. O pastor